O deputado Nicolas Ferreira jamais poderia imaginar que, ao sair de uma audiência pública em Belo Horizonte, viveria um dos momentos mais marcantes de sua vida. Era uma noite fria e chuvosa, e ele caminhava para fora da Assembleia Legislativa, acompanhado por seu assessor, que repassava a agenda do dia seguinte. O peso das discussões sobre políticas sociais ainda ecoava em sua mente quando algo inesperado chamou sua atenção na calçada molhada. Diante de seus olhos, uma cena dolorosa se desenrolava. Um homem engravatado, visivelmente irritado, gesticulava de forma agressiva para uma idosa franzina, que segurava um esfregão e um balde. Ele apontava para um tapete sujo na entrada de um prédio comercial e despejava palavras cruéis sobre ela. Isso aqui está imundo. Você não serve nem para limpar um chão direito. É por isso que gente como você nunca sai da miséria. Aquela humilhação gratuita fez o sangue de Nicolas ferver. Ele apertou os punhos, sentindo a indignação crescer dentro de si. Mas, ao olhar melhor para o rosto da mulher, seu coração disparou. Um choque percorreu seu corpo. Ele piscou algumas vezes, tentando acreditar no que via. Meu Deus! Não pode ser, murmurou. Ali, diante dele, estava Dona Lúcia, sua antiga professora de português do ensino fundamental. Aquela mulher que, anos atrás, viu nele um potencial que nem ele mesmo enxergava. A mulher que, com palavras firmes e um olhar encorajador, o incentivou a estudar, a se expressar melhor, a acreditar que poderia ir além. Ele se lembrava claramente de suas palavras. Nicolas, o mundo precisa de jovens que pensem. Não desista dos seus sonhos. E agora, ali, diante dele, estava essa mesma mulher. Mas ela não era mais a mesma. Seus ombros estavam curvados pelo peso dos anos e do cansaço. Vestia um uniforme surrado de faxineira, e suas mãos enrugadas apertavam com força o cabo do esfregão, como se fosse a única coisa que ainda lhe restava segurar. Seu olhar, antes brilhante e cheio de esperança, agora estava apagado. Sem hesitar, Nicolas caminhou até ela. O homem engravatado ainda resmungava, mas sua voz se tornou um ruído distante. Dona Lúcia! Chamou ele, com a voz carregada de incredulidade. A idosa ergueu o rosto devagar. Seu olhar encontrou o dele, e por um momento parecia não acreditar no que via. Nicolas? Sua voz saiu trêmula, um sussurro carregado de anos de sofrimento. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse ter certeza de que não era um sonho. Seus olhos marejaram. Seu corpo frágil tremia, não apenas pelo frio, mas pelo peso da vida que carregava. O deputado virou-se para o homem engravatado, que ainda a encarava com desprezo. Seu semblante, antes calmo, fechou-se em indignação. O senhor acha certo tratar uma senhora dessa forma? Sua voz saiu firme, sem espaço para discussão. O homem bufou. Isso não é problema seu, deputado. Essa mulher foi paga para limpar e fez um péssimo trabalho. Se quer defendê-la, que leve ela para casa. Sem pensar duas vezes, Nicolas enfiou a mão no bolso, tirou a carteira e puxou algumas notas. Estendeu o dinheiro sem olhar para o homem. Aqui está. Considere que sua entrada já foi limpa. E trate melhor as pessoas. O engravatado pegou o dinheiro, resmungando, e saiu. Nicolas, então, voltou-se completamente para Dona Lúcia. O que aconteceu com a senhora? Perguntou, tentando conter a emoção. A idosa abaixou a cabeça. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto marcado pelo tempo. É uma longa história, meu filho. Sua voz era fraca, cansada. Nicolas engoliu em seco. Nunca poderia imaginar ver sua antiga professora naquela situação. Algo dentro dele dizia que essa história precisava ser ouvida. Então me conte, Dona Lúcia. Eu estou aqui. Ele ajudou a idosa a se sentar em um banco próximo. A chuva aumentou e ele rapidamente tirou o paletó.
colocando-o sobre os ombros dela. Ela tremia, mas não apenas pelo frio. Seu olhar perdido e sua expressão cansada revelavam que ela carregava um fardo pesado demais por tempo demais. A senhora está bem? Ele perguntou, agora com mais doçura na voz. Dona Lúcia respirou fundo, olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo, e então, com um suspiro, começou a falar. Depois que me aposentei como professora, meu marido e eu tínhamos planos de viver uma velhice tranquila. Mas a vida... Ela fez uma pausa, como se precisasse reunir forças. A vida às vezes nos surpreende da pior forma. Nicholas permaneceu em silêncio, atento a cada palavra. Meu marido sofreu um acidente de carro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu nunca vou esquecer o dia em que recebi a notícia. Ele saiu para resolver algumas coisas e nunca mais voltou. Ela enxugou rapidamente o rosto com a manga da blusa, como se não quisesse demonstrar tanta fraqueza. Depois da morte dele, tudo desmoronou. O dinheiro da aposentadoria mal dava para pagar as contas. Meus filhos... Sua voz falhou. Eles tomaram caminhos errados. Nicholas franziu a testa. Caminhos errados? Dona Lúcia assentiu lentamente. Eles se envolveram com gente ruim, drogas, dívidas, e no fim, me viraram as costas. Eu tentei, meu filho. Tentei de tudo para trazê-los de volta. Mas parece que, quando mais precisei, fui descartada. O silêncio pesou entre eles. Nicholas sentiu um nó na garganta. Fiquei sozinha, sem ninguém. E então veio o golpe final. Ela abaixou a cabeça, fechou os olhos por um momento e depois o encarou novamente. Descobri um câncer. Nicholas arregalou os olhos. No início, consegui me tratar pelo SUS. Mas depois, os remédios ficaram caros. O dinheiro foi acabando e eu tive que vender o pouco que tinha. O apartamento, os móveis, tudo foi embora. Até que um dia me vi na rua, sem nada. Uma onda de indignação e tristeza tomou conta de Nicholas. Como alguém que dedicou a vida à educação poderia estar sendo deixada naquela situação? Ele segurou as mãos de Dona Lúcia com firmeza. Isso acaba hoje. Ela piscou, confusa. Como assim? Ele se levantou. A senhora não vai mais dormir naquele alojamento. Eu vou levá-la para um lugar seguro agora. E amanhã a gente vai resolver tudo isso. Os olhos de Dona Lúcia se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez havia algo diferente. Esperança. Naquela noite, Nicholas mudou a vida de Dona Lúcia. Mas no fundo, sabia que ela também havia mudado a dele para sempre. E naquele momento, ambos entenderam que Deus os havia colocado no caminho um do outro por um propósito muito maior.